Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Lucchesi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Este avião é o maior jato supersônico já criado. Atingindo mais de 2.200 km por hora, é capaz de decolar pesando mais que um Airbus A330 e o seu comprimento excede o de um B-52. E tem mais de 40 recordes mundiais, incluindo o de mais tempo em voo para um jato supersônico, mais de 25 horas no ar. Este avião é o Tupolev Tu-160 e essa é a sua história. Lá atrás, no auge da Guerra Fria, em 1960, a Força Aérea Norte-Americana, a USAF, colocou em ação o primeiro bombardeiro de ataque nuclear supersônico do mundo, o B-58 Hustler. E menos de 15 anos depois, em 1974, apareceu um outro, o B-1A Lancer, muito maior, também supersônico e com um alcance capaz de fazer ataques contra alvos no coração da União Soviética. Nessa época, os próprios soviéticos trabalhavam num avião dessa categoria, um bombardeiro supersônico de alcance intercontinental. E o surgimento do B-1, que colocava os Estados Unidos em vantagem, criou uma urgência no programa soviético, que estava sob responsabilidade do lendário projetista aeronáutico Andrei Tupolev, com a liderança do programa nas mãos do projetista-chefe Valentin Blizniuk. Assim como o B-1, foi decidida uma configuração com asas móveis, de enflechamento variável, o que trazia muitos benefícios. Com um menor enflechamento, permitia decolagens com maior peso, ou seja, mais armas e mais combustível, então mais alcance. Já numa fase intermediária do voo, um enflechamento médio permitia uma velocidade alta, mas subsônica, econômica e também colaborando para maior alcance. E na fase final, com o enflechamento máximo, o jato voava supersônico a mais de 2.200 km por hora, reduzindo o seu tempo exposto às defesas inimigas e também o tempo destas para reagirem ao ataque. Mas nunca se havia instalado um sistema desses num jato tão grande quanto o Tu-160, de modo que diversas novas soluções tecnológicas foram criadas, com destaque para os materiais empregados. Neste particular, houve um uso extenso de titânio, um material leve, mas de altíssima resistência, que foi empregado, em particular, na seção central da aeronave, incluindo a caixa de conexão das asas móveis. E a fábrica do Tu-160, em Kazan, desenvolveu inclusive técnicas exclusivas de soldagem, específicas para o trabalho das peças para o avião. E o porte do gigante também exigiu a criação de um motor específico para ele, o novo turbofan com pós-combustão Kuznetsov NK-32, que começou a ser testado em voo em 1981, mas só passou a ser entregue em 1985 para a produção em série do Tu-160. Esse motor é capaz de um empuxo máximo de cerca de 55.000 libras-força. Para entender o absurdo dessa potência, deixa eu colocar assim: a potência de um único NK-32 é igual à potência máxima de 3 caças Gripen E da Força Aérea Brasileira. E o Tu-160 tem 4 desses motores. E uma característica curiosa desse motor NK-32 é o uso de um combustível especial, com uma alta proporção de óxidos de nitrogênio nos gases de combustão, o que gera uma peculiar fumaça laranja, típica desse bombardeiro supersônico. O primeiro protótipo do Tu-160 voou
em 18 de dezembro de 1981 e o primeiro exemplar de série ficou pronto em outubro de 1984, mas o Tu-160 só começou a entrar em serviço na Força Aérea Soviética em meados de 1987. E foi exatamente nessa fase complexa de entrada em serviço de um avião totalmente novo, com capacidades e performances inéditas e uma tecnologia muito própria, que veio em dezembro de 1991 o fim da União Soviética. Só havia 22 Tu-160 em serviço e com o caos do final da União Soviética, a produção parou em 1994 e a frota existente ficou dividida e meio sem condições de operar entre a Rússia e a Ucrânia. Isso porque a principal base deles era em Priluk, na Ucrânia, mas todos os centros de apoio técnico e de manutenção estavam na Rússia, além da própria fábrica desses aviões, em Kazan. E esse poderia ser o fim da história do maior jato supersônico já produzido em série. No caos do fim do regime comunista soviético, a Ucrânia negociou o abono de parte de suas dívidas de energia com a Rússia, entregando para esta os Tu-160 que estavam em Priluk, num acordo que só foi fechado em 1999. Hoje, todos os Tu-160 operativos pertencem à Rússia, numa frota que consta de 6 Tu-160 da versão original, 7 modernizados para o padrão Tu-160M1 e 4 da mais recente modernização, Tu-160M2, incluindo entre estes o primeiro exemplar novo desde que a produção foi reiniciada, um avião que voou em janeiro de 2022. Outros 9 Tu-160M2 estão sendo produzidos num primeiro contrato de 10 desses bombardeiros, novos de fábrica. Cada um destes jatos é capaz de levar 45 toneladas de armas, incluindo mísseis cruise e hipersônicos, com cargas explosivas convencionais ou nucleares, com um alcance máximo de missão de combate de 10.500 km, mas que pode ser bastante ampliado através de reabastecimento em voo. E as próprias armas levadas incluem mísseis com alcance de mais de 6.500 km. Como ocorre na indústria aeronáutica atual, o ponto principal dos novos sistemas dos Tu-160M2 é a eletrônica, com esse novo padrão incluindo um novo radar e novos conjuntos de aviônicos de autodefesa, de vigilância e alerta e de contramedidas eletrônicas. Além disso, o cockpit é agora todo digital, com novos e modernos conjuntos eletrônicos de comunicação, navegação, piloto automático e de controle de voo, e ainda um sistema de gerenciamento de voo que reduz a carga de trabalho dos pilotos, coletando, processando e exibindo todas as informações de voo num único conjunto. Assim, a frota desse bombardeiro, que se planeja chegar a 30 aeronaves, deverá continuar operando pelas próximas décadas. Esse é o Tupolev Tu-160, o maior avião supersônico do mundo. Obrigado por estar a bordo conosco, em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.